Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudança no humor. Eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga e vamos aguardar o pessoal para a gente começar essa live, ok? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho para a gente começar. Deixa eu ajustar aqui. Ok. Acho que a gente já pode começar. Então, novamente, boa noite. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças no humor. Todos nós sofremos influências. Boa noite, Marina. Boa noite, Jori. Sejam bem-vindos. Espero que a gente possa fazer hoje uma live bem proveitosa. Vou pedir para que vocês coloquem suas dúvidas, coloquem seus comentários, fiquem bem à vontade, né, para que a gente possa ir conversando durante a live, ok? Bem, então vamos falar um pouquinho sobre mudança de humor, né? O nosso humor, ou o nosso estado de humor, ele é variável. Na verdade, todas as pessoas passam por variações no humor. Porque nós temos as influências do que nós vivemos no dia a dia, né? Então, quando nós saímos de casa para trabalhar, quando nós saímos para ir para a escola, nós sempre sofremos a influência do ambiente. Então, nós temos um estado que nós chamamos de... Não vou dizer que é inércia, mas um estado meio que padrão, que, digamos, seria um estado de tranquilidade. Geralmente a gente, quando as pessoas perguntam, como você está, ou tá tudo bem, a gente acorda e vai fazer as coisas do nosso dia dentro desse estado que a gente chama de normal, né? Vamos usar esse termo. Não tem nada de especial acontecendo, então tá tudo bem, eu tô tranquila. Né? Então, esse estado de tranquilidade, um humor que é estável, né? Um humor de todo dia. É claro que conforme as coisas vão acontecendo durante o nosso dia, esse humor ele pode ser alterado. Então, quando a gente pensa, ou quando a gente recebe uma notícia boa, a tendência é que o nosso humor melhore. Quando a gente recebe uma notícia triste ou acontece alguma coisa no nosso cotidiano, por exemplo, você pega trânsito ou você tem uma discussão com alguém do trabalho ou você acordou nesse estado tranquilo e de repente você discutiu com alguém da sua casa. Então, tudo isso vai determinar o nosso estado de humor. E tem dias que a gente acorda mais bem-humorado, tem dias que a gente acorda menos bem-humorado, né? Assim, e depois eu vou falar um pouquinho também de outras influências que a gente sofre. E aí, esse estado de humor, ele varia, ele oscila, né? Então, a gente pode ter saído bem da nossa casa para fazer as coisas do nosso dia e, de repente, acontecer algo que faz com que a gente mude esse humor, né? Que a gente se torne um pouco mais irritado, um pouco mais tristonho, um pouco mais reservado, ou o contrário também. A gente pode ficar um pouco mais feliz, um pouco mais alegre, um pouco mais comunicativo, mais extrovertido. Então, as mudanças e as oscilações do humor, elas fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, né? Algumas pessoas são um pouco mais sensíveis, então
algo que talvez seja pequeno para você, mas para outra pessoa tem uma proporção diferente. Então, ela acaba reagindo de uma forma mais intensa. São pessoas que não lidam bem, às vezes, com nenhuma negativa. São pessoas que ficam chateadas pela fala de outras pessoas ou por alguma situação que para você pode não ser tão grave, mas que para o outro acaba realmente, né, assim, influenciando bastante. Então, algumas pessoas variam mais de humor, de acordo com a influência do ambiente ou das situações que acontecem, e que às vezes elas são confundidas ou elas são classificadas como pessoas que oscilam demais. E a gente utiliza um termo, né, ou existe um termo que é bastante utilizado para classificar essas pessoas ou para chamar essas pessoas, né? Então, geralmente, essas pessoas são chamadas de bipolares. Aí eu queria saber de vocês, alguém de vocês já ouviu esse termo ou já achou que poderia ser bipolar, ou achou que ou conhece alguém que realmente tem essas oscilações muito grandes de humor? Então, eu vou pedir para vocês comentarem, né, se vocês realmente conhecem alguém, ou se tem alguma dúvida com relação a essa questão, né, dessas oscilações de humor. Então, assim, por que a gente está falando, né, então, dessas pessoas que às vezes elas são confundidas ou elas são classificadas, então, como bipolares, né? Porque a psicologia, ela pegou um pouquinho, né, emprestou esse termo, né, bipolaridade, de outras áreas, para conseguir classificar realmente um transtorno, né, que é transtorno bipolar, para falar sobre essa questão dessas oscilações de humor quando entra num nível realmente patológico, ou seja, quando a gente fala que se trata de uma doença. Né? E qual é a diferença? Como é que eu posso começar a pensar que eu estou diante de alguém que tem realmente um transtorno, né, uma pessoa que está doente, ou uma pessoa, como eu disse há pouco, que é mais sensível às situações, ou que é mais frágil emocionalmente, então ela realmente flutua nas emoções um pouco mais do que as outras pessoas, né? Então, a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho, né, sobre essa questão dessa diferença. E é muito comum as pessoas usarem esse termo bipolar, né, para essas pessoas que oscilam bastante ou que elas são pessoas que se expressam bastante, as pessoas que têm um comportamento mais assertivo, né? Ou seja, aquelas pessoas que falam, que pensam, que expressam realmente, literalmente como elas se sentem. Então, se elas estão felizes, você não precisa nem perguntar, porque está ali estampado. Se elas estão tristes da mesma forma, se elas estão chateadas da mesma forma. Então, são pessoas bastante expressivas. Outras pessoas são mais reservadas, então, às vezes, você precisa realmente conhecer a pessoa ou perguntar para que ela, e nem sempre, né, a pessoa mais tímida, ela vai conseguir falar realmente como ela está se sentindo. Mas é diferente quando a gente fala de alguém que realmente tem o transtorno bipolar, né? E como é que a gente, então, consegue saber essa diferença? Bom, o transtorno bipolar, ele é um transtorno psiquiátrico, né, ou seja, é do funcionamento neurológico, a pessoa, ela começa a desenvolver, geralmente o transtorno bipolar, ela vai começar a partir da adolescência, né, e pode acontecer em qualquer momento da vida adulta, e ele é caracterizado, né, na verdade existem dois tipos, de acordo com, né, a classificação, existem três transtornos que entram dentro deste pacote, né, do transtorno bipolar. Então, eu vou falar do tipo 1 e do tipo 2, que são os mais comuns, apesar de ser uma doença de
baixa incidência, né? Então, 1% da população pode desenvolver o transtorno bipolar, e não tem uma questão de gênero, né? Então, a incidência tanto para homens quanto para mulheres, a prevalência acaba sendo a mesma. E aí, como é que eu sei, então, como é que eu posso pensar em falar para aquele meu amigo ou aquele meu parente, ou prestar atenção no meu filho, de pensar que talvez possa estar, né, lidando ou diante de uma pessoa com transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar tipo 1, a gente vai falar um pouco dele primeiro, ele tem dois episódios muito característicos dos comportamentos dos polos, né? Então, um polo é o que a gente chama de mania, o comportamento de mania, né? Que significa, assim, as características desse comportamento. Quando a pessoa está nessa fase de mania, é uma pessoa que todos os dias ela está agindo ali normal, né? E de repente ela começa a apresentar alguns comportamentos, como por exemplo, se distrair facilmente, a pessoa acaba tendo, assim, ela se torna mais comunicativa, ela se torna mais expansiva, então ela quer fazer amizades, ela quer conversar com todo mundo. É uma pessoa que ela acaba realmente desenvolvendo um comportamento compulsivo, que pode ser por comida, pode ser por bebida ou outras drogas. Pode ter um aumento, tem um aumento, né, da libido, ou seja, uma pessoa que acaba se tornando sexualmente mais ativa. E pode também desenvolver uma compulsão por compras. Então, ela acaba realmente tendo um comportamento que é até inconsequente com relação aos gastos, né? Então, pegar todo o salário e gastar numa coisa só. E coisas que não que não sejam úteis, mas que não necessariamente a pessoa precisa ter uma grande quantidade, né? Então, por exemplo, gastar todo o limite do cartão de crédito numa loja de cosméticos ou de pijamas, né? Então, a pessoa acaba tendo gastos exorbitantes e que não fazem sentido, nem para a quantidade de coisas que ela compra, né, para utilizar, e nem porque acaba sendo um comportamento que naturalmente a pessoa não teria, né? Além disso, ela pode ter aumento ou perda de peso, né? Então tem uma modificação na questão da alimentação e na questão do sono. Então são pessoas que se tornam eu consigo, né, descansar bem e ficar tranquila com 2 ou 3 horas de sono. São pessoas que começam a criar uma fala, né, um ar de superioridade, de grandeza. Então elas têm um pouco de ilusão sobre si mesma, né? Então ela fala que ela consegue tudo, que ela pode tudo, que se depender dela não tem problema nenhum, você pode ficar despreocupado, que ela vai fazer e vai acontecer. E aí você começa a perceber que tem alguma coisa que está estranho, né, nessa pessoa. Então, a pessoa, né, para ser diagnosticada com transtorno bipolar 1, então ela precisa ter 3 ou 4 desses sintomas que acontecem praticamente todos os dias, num período maior do que uma semana. E aí, essa fase, né, ela pode durar de 3 a 6 meses, dependendo de como está do quadro, né, dependendo de como está o desenvolvimento dessa doença. E aí, de repente, ela muda. Ela oscila para o comportamento, né, e para o episódio depressivo. E aí, toda aquela agitação, aquela fobia, aquela hiperatividade, ela se transforma em características da depressão, como falta de apetite, falta de prazer nas atividades diárias. Então ela começa a não se interessar mais pelo trabalho, ela começa a não se interessar mais pelas coisas que ela fazia normalmente,
E aí também tem, né, a questão da alteração do sono, então aí ela pode desenvolver essa questão, né, de dormir menos, mas ela também pode desenvolver a questão de dormir mais, de passar horas e horas dormindo. Também acaba tendo uma questão relacionada ao peso, então pessoas que oscilam, que ganham muito peso ou que perdem muito peso muito rápido, com certeza se tornam pessoas de humor muito irritável ou de humor muito depressivo. Então, aquela pessoa que num dia está muito feliz e no outro dia está muito triste. Então, isso começa, né, a acontecer com uma frequência maior. E esse episódio depressivo, ele tem também, né, uma quantidade, são 4 ou 5 sintomas que tem que durar pelo menos 2 semanas, na maior parte do dia, todos os dias, né, durante esse período. Então, quando a pessoa tem essas características, a gente pode começar a pensar, porque existem diversos outros transtornos, né? Então, a gente pode começar a pensar na possibilidade de um transtorno bipolar. Tipo 1, porque o tipo 1, a diferença para o tipo 2 é que esse episódio de mania, como eu falei no começo, ele realmente precisa acontecer completo. Quando a pessoa tem essas características de ficar mais hiperativa, ficar mais agitada, mais comunicativa, mas num nível mais baixo, então a gente não fecha essa característica toda, né, do episódio do episódio de mania, e por conta disso, então, ela acaba sendo classificada pelo tipo 2, que é um pouco mais brando, digamos assim, mas o episódio depressivo funciona. Então, como é que eu consigo, né, trabalhar e saber como lidar com essas pessoas e saber realmente que está se tratando, né, de um transtorno? Como eu disse, todos nós oscilamos de humor, né? De acordo com as experiências que nós temos, de acordo com coisas... Às vezes nem precisa acontecer alguma coisa fora, mas a gente acorda num dia meio esquisito e a gente muda o nosso comportamento por isso. Então você acorda um pouco estranho, um pouco ansioso, seja porque alguma coisa mais pra frente vai acontecer, seja porque você não teve uma boa noite de sono, seja porque, por exemplo, no caso das mulheres, está na iminência, né, do período de TPM, da tensão pré-menstrual. Então, tudo isso não precisa de algo de fora, né, de algo externo, mas faz com que a gente mude o nosso comportamento também. Então, às vezes a pessoa é toda alegre, feliz, chega no trabalho falando, dando bom dia para todo mundo, e de repente num dia ela chega um pouco mais quietinha. E as pessoas já começam a perguntar se aconteceu alguma coisa, né? Então, todos nós temos essas oscilações. O que diferencia é que realmente a pessoa não tem o controle, quando ela tem, né, o transtorno bipolar, ela não tem um controle sobre essas mudanças. E nem o impacto que essa mudança causa no comportamento dela, que essa influência ou esse desequilíbrio, né, porque quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, então é um desequilíbrio no funcionamento do cérebro que faz com que a pessoa desenvolva esses transtornos. E como eu disse, existem vários transtornos de humor, né? O transtorno bipolar é somente mais um deles. E às vezes é por isso que também é difícil de ter o diagnóstico, né? Porque muitas pessoas que já são extrovertidas, então às vezes elas só chamam a atenção quando elas estão no episódio depressivo. E aí as pessoas às vezes podem, né, confundir com depressão e que na verdade existe também um impacto muito grande quando a pessoa está nesse estado, em vez de estar no estado depressivo, está no estado maníaco, desenvolvendo outras características, e que são realmente características muito diferentes, elas são muito contraditórias, né? Então, num dia tá falando com todo mundo, conversando com todo mundo, e no outro dia realmente tá depressiva, com os pensamentos, inclusive, de morte, de suicídio, de inutilidade. Então, e no outro dia tá pensando que ela pode tudo, que ela vai conseguir realmente resolver todos os problemas. E essas variações, quando elas se tornam realmente muito intensas,
a gente pode, então, pensar na possibilidade de transtorno bipolar, né? E então a gente começa, né, a verificar que é um termo, como eu disse, que é bastante utilizado. Muitas pessoas usam, né, olha, a pessoa é bipolar, né, assim, em várias situações, mas que não necessariamente a gente está falando de um transtorno. E eu sei que também não é a intenção das pessoas, né, classificar as outras como bipolar ou não, mas a gente usa de uma forma bastante frequente esse termo, né, e por isso que a gente veio falar um pouquinho sobre essa questão. Deixa eu dar uma olhada agora aqui nos comentários para a gente interagir um pouquinho. Vamos lá. Opa, peraí. Aqui na live. Tá pensando um pouquinho. Opa, tudo que ela vai contar. Ok, então boa noite, Beth, boa noite, Rosemary, boa noite, Junieide. Deixa eu tirar o som aqui. Oi! Boa noite, Beth, boa noite, Rosemary, boa noite, Junieide. Ok. A Isaura está dizendo que ultimamente ela está se sentindo sempre de mau humor. Então, Isaura, é importante você perceber quando isso acontece. Se realmente você, assim, se tem alguma situação, né, que faz com que você se sinta dessa forma, ou não, né? Então, aí, se realmente não tem nada de específico acontecendo na sua vida, e que faça com que você se sinta dessa forma, então é importante observar, né, de pensar, por que será que eu estou me sentindo assim, né, e de fazer esse balanço, mas geralmente, ou é alguma situação, por exemplo, alguma questão que você está precisando resolver, e que faz com que geralmente, né, você tenha essa impressão de que está sempre de mau humor, mas quando a gente está com alguma dificuldade e às vezes não consegue achar a saída, então naturalmente a gente tem a tendência de ficar um pouco mais irritada, né? Mas é importante sempre observar. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, assim, né, vou passar mais alguns comentários, vou falar um pouquinho sobre a questão dos tratamentos, né, e de como ajudar as pessoas que porventura estão passando, ou não sabem, não têm, né, informação de que podem estar desenvolvendo esse transtorno, ok? Bom dia, Simone. A Marta dizendo que tem muita gente aqui no Japão dessa forma. Boa noite, Júnior Maeda. Vamos lá, ele diz quando a pessoa está demonstrando que está bem. Então, o Júnior fez uma pergunta interessante, né? Ele diz assim, quando uma pessoa está demonstrando que está bem ou tentando demonstrar, então, uma pessoa que está criando ali um personagem para as outras pessoas, né? Uma aparência, mas por dentro está totalmente ao contrário. Com o tempo, essa pessoa mesma não sabe qual é a realidade. Sabe qual é a realidade. Bom, uma das outras características do transtorno, do episódio de mania, quando eu disse, né, realmente ela começa a desenvolver uma questão de grandeza, né, de que pode tudo, de que consegue tudo, ela pode sim apresentar algum tipo de alucinação ou de delírio. E isso é uma característica, né, e que pode sim ser comparada a uma fuga da realidade, ou uma distorção da realidade. Então, a pessoa, lógico, todos nós temos limitações. Então, eu não consigo fazer tudo que eu gostaria e não consigo dar conta de todas as coisas que eu gostaria de fazer.
E a pessoa, quando ela está nesse estado de mania, dependendo do grau, né, do nível, realmente ela acredita que ela pode tudo. E isso é muito perigoso, né, porque as pessoas, elas podem cometer, às vezes, atos inconsequentes e irresponsáveis por conta disso. E a partir do momento em que você começa a contar uma mentira, digamos assim, né, você cria esse personagem ilusório, tentando, seja porque você não quer preocupar as outras pessoas, seja porque você, assim, tem essa necessidade de mostrar-se bem, ou porque você tem um lugar de destaque no seu trabalho, ou porque você não quer preocupar sua família. Então, você começa a entrar num movimento que é muito perigoso, né? Não é que você vai simplesmente criar, como é que eu posso dizer? Não é que você simplesmente não vai mais voltar, não vai mais ter contato com a realidade ou com quem você realmente é. Mas são características que, quando você está dentro de um transtorno, então elas podem potencializar os sintomas, né, e a forma como o transtorno impacta na sua vida. Então, tudo isso acaba sendo bastante complicado da gente conseguir, da gente conseguir medir, né, o quanto isso vai trazer de prejuízo mesmo para a pessoa, né? Então, isso é bastante complicado. Mas, assim, nada melhor, né, falando então um pouquinho, passando para essa parte de como é que eu consigo tratar, né, um transtorno de humor, como é que eu consigo trabalhar, como é que eu consigo ajudar uma pessoa que tem essas mudanças de humor que você percebe que são, assim, bastante intensas e que, às vezes, a pessoa não consegue perceber, né, porque quando ela tá nessa fase de mania, deixa eu pegar uma coisa, ela não consegue, ela jamais admitiria, né, como eu disse, porque ela acha que ela é capaz de tudo, que ela está doente. Então, é uma pessoa que não vai procurar ajuda, é uma pessoa que não vai procurar ajuda, é uma pessoa que não vai admitir que está doente, que precisa de utilização de remédio, então sempre nem pensar, né? E aí, como é que a gente consegue, né, assim, ajudar ou lidar, fazer com que essa pessoa realmente consiga perceber... Opa! Só um minutinho, gente. Que ela precisa de ajuda, né? Então, tudo isso é bastante complicado quando a pessoa está nessa fase. Quando ela está na fase depressiva, ela se torna um pouco mais sensível, talvez um pouco mais aberta, né, a receber ajuda, né, ou a mudar o comportamento dela. Espero que eu tenha, né, respondido um pouquinho. Mas, assim, o mais importante, né, falando sobre a questão do tratamento, então, como é que a gente consegue, né, fazer o tratamento do transtorno bipolar? Geralmente, o tratamento ele é feito através de é feito toda uma investigação, né, uma avaliação, por parte de um neurologista ou de um psiquiatra, especialmente de um psiquiatra e de um psicólogo. Então, o psicólogo ele vai fazer algumas escalas, alguns testes para verificar, né, fora a entrevista, a observação do comportamento, e o psiquiatra também vai fazer uma avaliação de um histórico de vida e, principalmente, uma coisa que é bastante importante quando a gente vai fazer, né, o diagnóstico de transtorno bipolar, é falar com alguém que convive com essa pessoa. Porque, como eu disse, na hora que a pessoa tá lá, né, toda animada, toda empolgada, ela não vai perceber que ela tá doente, ela não vai reconhecer que ela está doente ou que o comportamento dela mudou. Então, precisa de uma outra pessoa para poder dizer as alterações que ela tem percebido no comportamento, né, de quem está doente. Isso é bastante importante. Então, geralmente, alguém que convive mesmo, né? Então, alguém da família, para poder dar essas informações que são importantes na hora que a gente vai fazer o diferencial, né, do diagnóstico.
Deixa eu só responder a Aurila Oliveira, boa noite, né? Eu sou psicóloga, ok? Então, o tratamento acaba caminhando com essas duas especialidades. Então, o psiquiatra, ele vai verificar a necessidade de introdução de medicamento, né? Porque ele vai utilizar um medicamento que a gente chama de estabilizador do humor, para fazer com que o cérebro volte a funcionar de uma forma mais equilibrada e a pessoa consiga minimizar essas oscilações. Não que elas vão deixar de existir, mas o impacto delas vai ser menor, né? Elas vêm de uma forma mais branda se a pessoa estiver utilizando, né, o medicamento. E a questão da terapia com o psicólogo, para fazer com que a pessoa consiga compreender o porquê que ela está vivenciando essa oscilação de humor, por que acontece essa mudança, essa questão dessa mudança tão drástica, né? Porque tem vezes, como eu disse, que a fase pode durar meses, mas tem vezes que dura dias, ou dura um dia, ou no mesmo dia a pessoa muda. Então, tudo isso acaba trazendo um sofrimento emocional, porque, como eu disse, por se tratar de uma doença, a pessoa não tem controle do comportamento dela. Ela acaba, né, assim, a hora que a crise vem, ela manifesta o comportamento e isso gera uma série de consequências ruins. Então, as pessoas bipolares, elas têm uma grande tendência a ter problemas nos relacionamentos, elas têm dificuldade de se manter em um relacionamento por conta das oscilações de humor. Tem uma questão envolvida, assim, de dificuldades financeiras, como eu disse, são pessoas que, por conta dessa questão da grandiosidade, ela acaba gastando de uma forma compulsiva, então sem controle nenhum, sem limite nenhum. O limite é até onde o limite do cartão vai, até o limite do banco. Então, isso é muito perigoso. E por conta de, em alguns momentos, as crises realmente serem muito fortes, existe sim, principalmente quando a pessoa está no estado depressivo, de existir o pensamento recorrente de morte, né, e a intenção de suicídio. Então, o mais indicado sempre, quando a gente está falando de um transtorno, quando a gente está falando de uma questão de emocional, é de sempre caminhar nessas duas frentes. Não adianta a pessoa só tomar o medicamento, porque ela precisa de uma compreensão maior do que ela está vivenciando e também de conseguir, assim, ter recursos para lidar com essas crises, para poder saber como ela vai poder, como, assim, conquistar a qualidade de vida, porque uma vez, né, que existe o transtorno, não existe cura, só existe tratamento para o transtorno bipolar. Então, a pessoa vai precisar necessariamente aprender a lidar com isso. Então, o psicólogo ajuda nesse sentido. Vai fazendo as orientações, as intervenções, para que a pessoa realmente consiga ter, né, conviver com o transtorno, sabendo lidar com as crises e com as oscilações, né? E enquanto isso, o medicamento vai, como eu disse, fazer com que as crises elas sejam mais leves, né? Então, algumas pessoas conseguem desenvolver até um feeling de que, nossa, acho que vai acontecer alguma coisa. Não estou me sentindo bem, estou me sentindo esquisito ou estranho, então por conta disso já começam, né, a trabalhar esses recursos internos, como a gente chama, que todos nós temos, para lidar com essa crise. E por isso que se a partir do momento em que a pessoa consegue, que ela tem o diagnóstico, ou que ela realmente começa a perceber uma alteração no comportamento que faz com que a rotina dela mude, o mais indicado é que você comece a procurar ajuda a partir deste momento, né? Então, assim, é muito difícil reconhecer ser doente. Ninguém quer estar doente, óbvio, ninguém quer reconhecer. E quando a gente fala, como aproveitando o comentário do Júnior, algumas pessoas elas acabam passando muito tempo sem ajuda, sofrendo sozinhas,
porque elas não se dão, né, não se permitem realmente procurar ajuda, né, ou assim, conseguir ter alguém com quem você possa conversar de como você está se sentindo, né, e isso é muito complicado, isso é muito difícil, por isso que essas, né, a gente tenta abordar dentro dessas lives várias questões, vários comportamentos, várias doenças, para levar essa informação para que as pessoas possam, não necessariamente todas que estão assistindo agora, né, assim, se identificaram com o tema, porque, como eu disse, a oscilação de humor e a mudança do humor acontece com todo mundo, mas que essa informação possa chegar para realmente quem precisa, né, para que saiba que existem possibilidades, que a pessoa não precisa sofrer sozinha, que ela pode sim ter ajuda, que existe ajuda. Como eu disse, claro que não, né, é complicado a gente falar de algo que não tem cura, mas, como eu, né, volta, né, nessa questão, isso não significa que a pessoa não precisa ou não pode ter ajuda, né? Então, deixa eu só voltar aqui e ver mais alguma. Tá. Bom dia, Palmira. Boa noite, Isabel. A questão de mudar muito de ideia, Isabel, assim, cada um de nós tem uma bagagem, né, de vida muito particular. Mesmo irmãos que têm moram na mesma casa, foram criados assim nos mesmos valores, têm características de personalidade muito diferentes, né? Então, essa questão de ser indeciso ou de mudar muito de ideia é uma característica de personalidade, né? Algumas pessoas conseguem organizar os seus pensamentos de uma forma mais prática, e aí tem mais facilidade para resolver algumas coisas. Outras pessoas precisam de vários recursos, então, seja consultar outras pessoas, seja ler a respeito de pessoas que passaram por coisas parecidas, participar de grupos, para conseguir organizar as ideias melhor e, assim, ter mais facilidade para a tomada de decisões, né? Então, isso é uma característica sua, mas o importante é você conseguir trabalhar isso e fazer com que isso não te atrapalhe, né? Tem coisas na nossa personalidade que a gente não vai conseguir mudar, mas outras a gente vai aprimorando, né? Vai aprendendo formas novas de conseguir resolver os nossos problemas ou de adotar um comportamento que é mais favorável, mais benéfico para a gente, né? Então, né, nesse caso, óbvio que, assim, não necessariamente você precisa de terapia, mas é claro que eu sempre vou falar para todo mundo que todo mundo precisa de terapia, porque todos nós temos uma série de coisas dentro da gente, né, de sentimentos, de experiências e de vivências, que às vezes a gente deixou, né, ali meio sem resolver e que em algum momento isso vai aparecer de novo na nossa vida, né, e falando né, respondendo a pergunta da Aurila, você pode me mandar a mensagem, Aurila, depois na minha página, né, o pessoal do Portal Me já fixou nos comentários a minha página profissional e, né, depois aí eu falo um pouquinho melhor com você, né, sobre essa questão do atendimento. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma questão, outra questão, né, a respeito de mudança de humor, se ficou claro essa questão da diferença, né, que uma coisa é você ter essa mudança de humor, que todo mundo tem, e outra é você realmente, a gente está falando, né, de um transtorno bipolar, então é um transtorno muito sério. Como eu disse, muitas vezes ele acaba sendo diagnosticado de uma forma errada, achando que aquela pessoa, como ela é muito feliz, está sempre ali, né, divertido, ela só tem, assim,
que ela só vivencia ou as pessoas só percebem que ela não está bem quando ela está no estado depressivo, e muitas pessoas então só fazem o atendimento ou o tratamento para depressão, mas acabam não cuidando da parte, né, do episódio de mania, que também é um episódio que pode trazer prejuízos para a pessoa, né, que causa um comprometimento e que também não é legal, porque como a pessoa ela muda, ela vive nesses extremos, né? Existe sim, durante a transição, pode existir, né, na verdade, a transição entre o episódio depressivo e o episódio maníaco, um período de estabilidade. Então, a pessoa volta naquele estado do normal, né, do tranquilo, onde ela não tá nem triste, nem feliz, ela tá ali vivendo os dias dela sem, como se não existisse nenhuma influência ou como se ela realmente não estivesse doente. Mas em determinados momentos, né, existe um novo start do ciclo e aí vem ou a fase ou a crise, né, de mania ou a crise depressiva, e aí ela volta para aquele ciclo, né, de oscilação muito grande. Algumas pessoas, como eu disse, que se elas forem diagnosticadas pelo transtorno, se elas têm, né, o bipolar 1, elas vão ter essas crises mais intensas e mais fortes e com mais sintomas. E quem tem o tipo 2 acabam tendo a fase depressiva mais intensa e a fase maníaca um pouco mais leve, né? Tem menos sintomas e eles acontecem de uma forma mais branda. Mas o mais importante é que a gente consiga realmente divulgar essa informação, entender um pouquinho sobre que, né, como essa questão do humor, que a gente está sempre vendo, está sempre falando, e buscar realmente, né, eu acho que a gente precisa criar esse movimento de cuidar da nossa saúde mental. Muitas vezes a gente cuida bastante da saúde do corpo, né, do físico. Então, né, o mundo fitness, a questão da alimentação, a questão de exercícios físicos, de você se manter em movimento, é sempre tá em todos os lugares o tempo todo, né? Nós somos, tem muitas informações a respeito disso. Então, eu realmente, né, espere e anseio, né, eu quero que exista também esse movimento com relação à nossa saúde mental. Até porque hoje, né, assim, já faz, na verdade, alguns anos, o próprio conceito de saúde, ele engloba tudo isso. Não adianta você estar fisicamente muito bem se emocionalmente você não está em equilíbrio. Se a sua cabeça está ali, né, a mil, pensando em um monte de coisa, com muitas coisas para resolver, com muitas angústias, e você não conseguir resolver isso. Então, não adianta, né, porque você acaba não se sentindo pleno, e não estando dentro do seu eixo, né, do seu equilíbrio. E o mais importante é estar em equilíbrio, né, estar literalmente bem. E quando a gente fala disso com relação à saúde, a gente com certeza também está falando sobre saúde mental. Então, que a gente consiga entrar, né, nesse, assim, de prestar mais atenção nos nossos sentimentos, de prestar mais atenção no nosso comportamento, fazer com que a gente consiga, assim, quebrar um pouco também, né, esse medo, essa insegurança de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, quando alguma coisa não está funcionando. Quando a gente está fisicamente doente, ou com uma gripe, ou com qualquer outra coisa, a primeira coisa que a gente faz é ir ao médico, não é? É procurar, assim, se curar. Então, que a gente consiga perceber que emocionalmente também a gente precisa fazer isso, né? Que a gente consiga, assim, se permitir, né? Assim, vivenciar isso e, assim, sem ter problema, né? Quando a gente tem uma dor de dente, a gente não pensa duas vezes em correr pro dentista. Então, quando a gente tem uma dor na alma, né? Quando a gente não se sente bem e isso começa a atrapalhar o nosso dia a dia, que a gente também possa procurar ajuda nesse sentido para nos mantermos emocionalmente saudáveis, né? A Bruna Oliveira, boa noite.
em relação ao transtorno bipolar existe uma causa. Bom, existem os transtornos psiquiátricos, a maioria, giram sempre em torno de um conjunto de fatores, né? Não existe nem para o bipolar, nem para outros, como, por exemplo, a depressão, a esquizofrenia, uma causa única. Então, existem autores que determinam ou que, assim, dedicam a causa às questões genéticas. Então, na constituição genética do indivíduo existe, né, um desequilíbrio, e isso faz com que ela desenvolva, e pode acontecer, sim, uma questão também hereditária em conjunto com a questão genética. E a gente, né, são coisas distintas, são coisas diferentes. Uma coisa é a genética da pessoa. Então, todos nós temos ali, né, o nosso código genético, que é único. E, às vezes, nessa constituição genética, existe uma falha que faz com que a pessoa desenvolva. E a questão hereditária, seja, já existe alguém no histórico da família, um tio, pai, mãe, avós, irmãos, que já desenvolveram algum tipo de transtorno de humor. Então, as pessoas que têm casos na família, elas têm uma possibilidade, uma probabilidade maior de desenvolver. Fatores ambientais, então, algumas experiências traumáticas, a questão de abusos, e isso geralmente, né, na primeira na infância, pode fazer com que a pessoa desenvolva alguns transtornos. Então, por isso que a gente fala que é um conjunto de fatores. Então, a pessoa já tem uma predisposição genética, e aí acontece um evento ambiental muito intenso emocionalmente, que faz com que a pessoa, então, seja o start daquele transtorno. Não necessariamente, e uma coisa complementa a outra, mas não significa que eu preciso de várias coisas, vários fatores para desenvolver esse transtorno. Sei que parece um pouco confuso, né, quando a gente fala de transtorno psiquiátrico, mas realmente ainda a mente humana continua sendo um grande mistério. Existem muitos avanços, com certeza, principalmente na questão dos tratamentos. Hoje, os medicamentos eles são muito eficazes, a questão da terapia também evoluiu muito nos últimos anos, a questão das informações e das pesquisas, então isso auxilia muito. Quando a gente vai pensar no planejamento terapêutico para quem está passando por um transtorno bipolar. Mas geralmente é um conjunto realmente de fatores que determina, né, que a pessoa pode desenvolver essa patologia, né, esse transtorno. Obrigada pelo seu comentário. Como eu disse, e como eu sempre digo nas lives, eu vou responder, né, depois, espero que eu não tenha passado nenhum comentário em branco. Mariana Turushima, boa noite, acho que eu não te desejei boa noite. Sejam bem-vindos a todos que entraram depois, né, durante a live. E qualquer outro comentário, qualquer outra dúvida, né, se às vezes a pessoa fica um pouco incomodada ou não quer se expor, colocando comentário durante a live, pode entrar na minha página, pode mandar uma mensagem inbox, geralmente no mesmo dia eu respondo, né, ou no dia seguinte, mas eu respondo todos os comentários, e vou pedir para que vocês coloquem, né, assim, sugestões de novos temas. Eu gosto de repetir isso, acho que é fundamental dizer que a intenção do Portal Me nessas lives é realmente divulgar informação de qualidade para a comunidade brasileira aqui no Japão, é fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e que seja algo que realmente faça sentido para vocês, né? Se não fizer sentido para vocês, também não faz sentido eu estar aqui. E nem nenhuma outra pessoa que faça essas lives, que acontecem várias, todas as semanas, com temas muito especiais. E que vocês, né, assim, são realmente muito importantes. A opinião de vocês é muito importante.
Então, eu vou pedir para que vocês divulguem essa live, que vocês compartilhem e que vocês realmente possam participar sempre. Hoje foi muito bom, gostei muito da participação de vocês, agradeço vocês dedicarem esse tempo, né, para participar aqui com a gente, porque isso aqui enriquece realmente a live, essa interação, essa troca de experiências, essa troca de informações, e que às vezes a pergunta de uma pessoa acaba, né, sanando a dúvida de várias outras. Então, novamente, quero agradecer ao Portal Me pela oportunidade, pelo espaço, agradecer a todos que participaram, né, que vêm aqui para que a gente possa fazer ter esse momento juntos, e me colocar realmente à disposição, se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, ou mesmo, né, sobre outras questões relacionadas ao atendimento psicológico, ou à psicologia de uma forma geral, e que vocês coloquem ali nos comentários as sugestões de temas que vocês acham interessante da gente conversar por aqui, tá bem? Então, muito, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Quero desejar um ótimo dia para quem está no Brasil, uma ótima noite para quem está aqui no Japão. E a gente se encontra daqui 15 dias, ok? Daqui 2 semanas eu tô aqui de novo para a gente bater um novo papo. Um abraço, obrigada Portal Me novamente. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite e a gente se vê. Até mais.